Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seriacopi e vou apresentar esse episódio ao lado de Leandro Bernardo, responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo a esse episódio. Olá, Felipe, tudo bem? Muito feliz de estar aqui de novo em mais um episódio do Palavras em Sala de Aula e espero que seja uma ótima conversa. Além do Leandro, hoje a gente tem também a presença do Cândido Grangeiro, que é um dos editores da Palavras. Então, Cândido, seja aqui você também bem-vindo. Oi, Felipe. Oi, Nicola e Lucas. Oi, ouvinte. Tudo tranquilo com vocês? É um prazer estar aqui de novo. Bem, no episódio de hoje, estamos aqui com dois convidados, o José de Nicola e o Lucas de Nicola. O José é licenciado em Letras, com especialização em ensino de língua e literatura. Foi professor e autor de várias obras didáticas e paradidáticas para ensino de língua, literatura e produção de textos. O Lucas é bacharel e licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, mestre pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP e especialista em produção editorial pela FAPCOM. Os dois são autores do livro Semana de 22, Antes do Começo e Depois do Fim, publicado no final do ano passado pelo selo Estação Brasil da editora Sextante. E na conversa de hoje, o tema é a Semana de Arte Moderna de 22, que comemora 100 anos de sua realização neste ano. Então, para a gente estar começando aqui essa nossa conversa, vou pedir para primeiro o José de Nicola e depois o Lucas de Nicola falarem um pouco como foi a construção desse livro, qual foi o propósito, e também aproveitar e se apresentar para os nossos ouvintes. Então, sejam bem-vindos. Tá bom, é um prazer estar aqui participando desse encontro, dessa conversa. E espero que seja produtiva, espero que a gente leve aí algumas coisas interessantes para os ouvintes. E eu vou até deixar o Lucas se apresentar e ele começa falando um pouco como é que foi a produção do livro. Bom, também, para mim também é um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês e tenho certeza que vai ser um excelente momento. Bom, sobre fazer o livro, eu costumo contar uma história, né? Porque a gente tem conversado bastante sobre a Semana de 22 em vários lugares. E eu sempre gosto de dizer uma coisa que é muito interessante. Como o Felipe comentou, o José é professor de literatura, de gramática, de língua portuguesa há muitos anos e autor de vários livros. Eu sou historiador, mas também trabalho com material didático e estudo muito literatura. E quando nós fomos fazer vamos pensar a proposta de um livro sobre a Semana de Arte Moderna, que é algo, diga-se de passagem, que há muito tempo que nós tínhamos essa ideia de fazer esse livro. Nós trabalhamos juntos e já escrevemos outras obras juntos, mas a gente acalentava esse projeto de fazer um livro sobre a semana para sair no centenário. A princípio, a nossa ideia era fazer algo que fosse mais na área dos didáticos ou dos paradidáticos. A gente pensava em fazer uma obra paradidática sobre a Semana de 22. E depois veio o convite da editora, e aí esse projeto, a ideia do livro acabou saindo da área do que seria um livro paradidático e foi sendo encaminhada porque é um livro de livraria, vamos dizer assim, dessa forma. E aí, o que é curioso é que, bom, primeiro que nós tivemos que pensar muito sobre a nossa prática de escrita, como escrever um livro de livraria e não um livro naquele campo didático ou paradidático que é o que nós estávamos acostumados. Além disso, além de pensar na questão da linguagem, da forma do livro, tem uma outra coisa que foi interessante, que nós achávamos que conhecíamos muito sobre o assunto. Pelos anos que nós temos de pesquisa e pelo nosso interesse pessoal, nós gostamos de ler muitos dos autores que participaram da semana, nós gostamos das obras de arte, dos artistas plásticos que participaram da semana, gostamos da música. Então, além do nosso gosto pessoal e do nosso estudo, nós achávamos que entendíamos muito do assunto. E quando a gente sentou e começou a pesquisar, e ir a fundo na documentação, nós começamos a perceber que, no fundo, a gente não entendia, a gente não conhecia tanto quanto a gente achava que conhecia sobre a Semana de Arte Moderna. Então, no fundo, a pesquisa e a escrita do livro foi para nós sendo também uma grande descoberta. E nesse caminho de descoberta, por exemplo, um princípio que nós nos colocamos para fazer o livro foi, primeiro, pensar a semana enquanto um processo, um longo processo.
entender quem eram esses artistas antes da semana, como eles se organizaram em movimento, como eles pensaram, fizeram a semana e quais foram os resultados imediatos, os frutos imediatos da semana. Então a gente se colocou uma coisa que pode parecer banal, que é ler o que esses artistas estavam pensando, o que eles estavam escrevendo, tentar entender quem eles eram antes da semana. Eu digo que é uma coisa banal, mas que não é, porque, como eu disse, a gente achava que conhecia muito sobre a semana, mas no fundo a gente conhecia muitas coisas que tinham sido ditas ou escritas sobre a semana, porque existe um volume muito grande de informação sobre a semana, de estudos sobre a semana. Mas, curiosamente, esses estudos muitas vezes não estão contextualizados naquele momento da semana, não estão pensando aqueles personagens que fizeram a semana dentro do processo formativo deles. Então, nós nos colocamos esse princípio. Então, vamos ler o que eles estavam escrevendo antes, vamos tentar pesquisar na documentação aquela época para tentar entender o que foi a semana, não só entender o que se falou sobre a semana. E ao longo dessa pesquisa, a gente foi descobrindo várias coisas muito interessantes e fomos nos descobrindo também ao mesmo tempo, porque a gente foi percebendo quem nós éramos enquanto pesquisadores. E quando a gente começou a escrever o livro, nós éramos 2 pesquisadores. Quando nós terminamos de escrever o livro, nós éramos 2 pesquisadores completamente diferentes. A nossa forma de encarar a documentação, de encarar a escrita, ela foi amadurecendo ao longo do processo. Até como eu disse para vocês, a gente nunca tinha escrito um livro de livraria, né? Pode dizer dessa forma. Então, nós fomos nos descobrindo também ao longo da escrita do livro. Então, eu queria acrescentar um outro aspecto que eu acho que foi também curioso nessa nossa trajetória, é que nós começamos, de fato, a escrever e a nos dedicarmos ao livro, foi mais ou menos entre setembro e outubro de 19. E o livro, nós acabamos o livro em 21. E pegamos, no início da nossa pesquisa, pegamos a pandemia. Então, nós tínhamos e uma das nossas propostas era irmos à documentação primária. Então, a gente leu muito jornal da época, né? E alguns livros, nós começamos a enfrentar uma série de dificuldades, porque as bibliotecas fecharam, a gente não tinha como encontrar alguns livros raros, e o que nos salvou muito foi o acervo da Biblioteca Nacional, que tem uma hemeroteca muito rica. Eles têm digitalizados aí jornais do século XIX, de toda a primeira metade, né, do século XX. Então, essa foi uma coisa interessante, que a gente enfrentou o problema da pandemia e, ao mesmo tempo, a pandemia nos obrigou a buscar, né, pelo auxílio aí da internet, desses sites. Nós conseguimos aí alguns livros raros, a biblioteca brasilianas, né, o acervo do Mindlin também nos ajudou bastante. E uma coisa que eu acho, para mim em particular, foi muito interessante, muito agradável, é que nessa pesquisa aos jornais da época, a gente inclusive acabou desconstruindo algumas lendas e algumas mitologias que foram criadas ao longo do tempo com a semana. Porque como a semana foi um evento que na época não se imaginava que teria a dimensão que teve, quer dizer, a semana foi ganhando um corpo e uma relevância ao longo do tempo, tanto que é difícil a documentação sobre a semana. A gente não tem nenhuma foto, por exemplo, uma coisa que nós procuramos muito, uma foto com as obras expostas no saguão do municipal. Não tem isso, não existe. Então a gente conseguiu, por exemplo, o discurso do Graça Aranha, o discurso do Menor Delpi, que a gente conseguiu porque tinha o Correio Paulistano, que era um jornal onde o Menotti Delpi tinha uma coluna, era o jornal do PRP, né, que era o partido do governo de São Paulo, e aí o Correio Paulistano publicava o texto do discurso e tal. Então, a saída aos jornais foi muito rica, porque, por exemplo, nós
fomos atrás dos textos do Mestres do Passado, do Mário de Andrade, né? Mas o que você encontra na maioria dos livros sobre a semana, sobre o Mário de Andrade, são aqueles mesmos trechinhos que são reproduzidos e são reproduzidos à exaustão. E, às vezes, naqueles outros trechos que não são reproduzidos à exaustão, você descobre coisas muito interessantes, né? Então, para nós foi muito agradável isso, a gente buscar essas fontes primárias, buscar esses jornais, buscar esses textos e conseguir mostrar algumas coisas que até então não eram muito comentadas, né, em relação a esse processo da semana. E só uma coisa também, quando o Lucas fala que nós pensamos na semana como um processo, né? O nosso livro ele começa em 1909, que é quando nós temos aqui no Brasil as primeiras manifestações, as primeiras notícias sobre a publicação do Manifesto Futurista, do Marinetti, e vamos até 1924. A partir do meio do ano de 1924, nós entramos num outro momento do modernismo brasileiro. Há uma série de definições no campo político, no campo ideológico, que se manifestam, né, de uma forma muito clara e evidente. Então, nós paramos aí exatamente nos primeiros meses de 1924. E por que, Nicola, nesse sentido, quer dizer, essa semana, esses 3 dias, vira esse grande marco que se tornou? Né? Que se é um processo, e de fato todos os acontecimentos são mesmo resultado de longos processos, né? Por que essa semana exatamente ela se torna tão grandiosa para aquela época e para o imaginário nosso? Você quer começar, Lucas? Não, eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, a semana ela acabou se tornando essa espécie de emblema de inovação e de criatividade, que de certa forma pode ser que isso seja às vezes supervalorizado, mas que esses elementos eles estavam lá, eles estavam dados. Havia criatividade, havia inovação, havia questionamento. E como todo tipo de movimento que envolve esses fatores, é um movimento apaixonante, que gera paixões, que gera debates. Então, não é à toa que a Semana de Arte Moderna, por exemplo, uma coisa que a gente comenta no prefácio, ela parece que um constante processo de crise. Ela está sempre sendo debatida. Ela se tornou uma espécie de patrimônio da nossa cultura que é incontornável. E, tirando esse fato de que o próprio evento em si, por ter esse aspecto de inovação, já traz em si essa carga de debate, essa carga de reflexão, acho que essa é a marca. Eles propõem uma reflexão sobre a cultura, essa reflexão vai gerar frutos. Eu acho que eles estavam tocando desde muito antes da semana em questões que pautariam, de certa forma, o nosso modernismo. Não que tudo que aconteceu depois esteja ligado ao que foi a semana, mas nesse longo processo que nós estamos falando, aquele grupo de artistas, eles, de certa maneira, eles já estavam colocando algumas questões que seriam fundamentais depois. Vou dar um exemplo. Em janeiro de 1915, o Oswald de Andrade publica no jornal Pirrário, do qual ele era um dos fundadores e um dos diretores, começou como semanário, mas depois o período foi passando, porque o jornal também vivia em constante crise financeira. Mas em janeiro de 1915, o Oswald de Andrade publica um artigo chamado Em Prol da Pintura Nacional, no qual ele faz uma crítica dos artistas, sobretudo dos pintores e pintoras, que ganhavam a bolsa do pensionato artístico do estado de São Paulo, iam para a Europa, estudavam, aprendiam técnicas, voltavam para o Brasil e começavam a aplicar aquelas técnicas que eles tinham aprendido para fazer uma pintura que não tinha relação nenhuma com o Brasil. Ele até fala, é engraçado que esses artistas eles voltam para o Brasil todo imbuídos de técnica e de conhecimentos, mas eles tremem diante de uma paisagem que tem um maço de coqueiros. Ele usa essa expressão. Então ele fala, é preciso que a gente comece a pensar como aplicar essa técnica, esse conhecimento, para representar o nosso próprio país. Para a gente pensar o Brasil. Isso em 1915. Em 1921, já dando um salto, só para citar um outro exemplo,
ocorre uma polêmica na imprensa envolvendo o Mário de Andrade e o Menotti Del Picchia, que eles discutem sobre a relevância do personagem o Peri para pensar a cultura brasileira. Se era preciso matar ou não matar o Peri, porque o Menotti Del Picchia escreve um artigo falando que era preciso matar o Peri, era preciso acabar com esse legado do passado, esse passadismo atrasado, para criar alguma coisa nova. E o Mário de Andrade diz que nós não temos que matar o Peri, nós temos que curar o Peri. O que significa curar o Peri? Nós temos que entender que nós estamos ligados a uma certa tradição de pensamento. É impossível nós não nos ligarmos a essa tradição de pensamento. Nós somos essa tradição de pensamento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que usar isso, nós temos que repensar essa tradição para propor algo novo. Então, assim, percebam que eles estão colocando já questões desde muito antes, até antes da semana, que vão tocar no que vai ser muito comum no modernismo depois, que é pensar a identidade nacional. Pensar o que é uma cultura brasileira. Isso eles já estão colocando desde muito antes. Então, acho que esse é um outro fator que explica por que todo esse processo que teve a sua festa na semana e que logo depois teve os seus primeiros frutos, por que isso acabou sendo tão importante, tão emblemático para a gente pensar a nossa cultura? Eu vou colocar um outro exemplo, que eu também acho muito relevante. O Lucas voltou a 1915. Eu vou voltar a 1909. Veja, na virada do século XIX para o século XX, o estilo dominante no Brasil era o parnasianismo. O parnasianismo era um estilo muito preocupado com o aspecto formal. Em 1909, no mesmo ano em que o Marinetti, na Europa, publica o manifesto defendendo o verso livre, a palavra em liberdade, o Osório Duque Estrada, é o autor da letra do hino nacional que tem hoje, né? O Osório Duque Estrada, que era um poeta meio secundário no parnasianismo, o Osório Duque Estrada, ele faz um livro sobre a arte de fazer versos. Então, em 1909, quando o Marinetti está pregando o verso livre, está pregando a palavra em liberdade, nós temos a publicação de um outro tratado de versificação aqui, agora pelo Duque Estrada. Né? As notícias que saem no jornal aqui sobre o Manifesto Futurista não tiveram repercussão nenhuma. O Manifesto Futurista começa a ser comentado no Brasil em 1912, porque o Oswald de Andrade, muito jovem ainda, vai à Europa. Lá ele conhece o Manifesto Futurista em Paris, e quando ele volta entusiasmadíssimo. Em outubro de 1912, o João Bananeri, nas páginas de O Pirralho, começa a difundir o que era a estética do futurismo. Veja, 2 meses depois, 1 mês e meio depois que o Oswald de Andrade voltou, ele começa, e ele escreve sonetos futuristas, o João Bananeri, no fim de 1912. E aí o que o João Bananeri faz? No primeiro artigo dele sobre o futurismo, né, ele fala, agora é o seguinte, cada um pode fazer o verso com quantas sílabas quiser. Você pode fazer um verso com 2 sílabas, outro com 50 sílabas. Então ele vai naquele italiano macarrônico dele, né? Ele vai falando e ironizando, e ao mesmo tempo ironizando os parnasianismos, quer dizer, a palavra liberdade. Então veja, Cândido, que nós estamos falando do final de 1912. Quer dizer, qual que é depois o grande legado que se você pegar um livro hoje, um livro didático sobre o modernismo hoje, vai falar, qual que é o legado? É o verso livre, entendeu? Quer dizer, então, na verdade, isso não foi construído de uma hora para outra. Quer dizer, isso começa lá no final de 1912. Então, a semana foi essa manifestação pública, essa festa, né? E ela passou, como disse o Lucas, ela passou a simbolizar o modernismo, ela passou a ser um emblema disso tudo. Né? Por isso que ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando relevância ao longo do tempo. E é interessante que você está citando a questão, por exemplo, do futurismo, do Marinetti, enfim, que era um movimento que estava surgindo na Itália no período e que veio para o Brasil também. Então, de certo modo, o modernismo também não tem essas influências de algumas correntes europeias. Não surgiu do nada também, não é?
essa coisa do que falam que até o Lucas citou da questão de reforçar a identidade nacional, mas o modernismo também surgiu com inspirações das vanguardas europeias, né? Também a Anita Malfatti, vejo vocês, a Anita Malfatti expõe no saguão do Municipal em 1922 praticamente as mesmas obras que ela havia exposto em 1917, 5 anos antes. E o que são essas obras da Anita Malfatti? Ela estudou em Berlim primeiro, né, na Alemanha. Quando antes de estourar a guerra, ela volta, vai para Nova York. E o que a Anita Malfatti faz? É expressionismo. A Tarsila do Amaral, quando ela vem logo depois da Semana de Arte Moderna, a Tarsila do Amaral ela vem trazendo uma estética cubista, que é depois adaptada a uma temática e a uma linguagem brasileira. Quer dizer, a Tarsila do Amaral faz uma linguagem brasileira do cubismo. Só uma coisa que eu acho sempre interessante de comentar é isso que o Leandro estava falando sobre essa influência das vanguardas, por exemplo, que vem para o Brasil, não só para o Brasil, vai para toda a América. Como que isso é fundamental nessa busca pela identidade. Porque a arte moderna, de certa forma, ela está muito ligada a essa questão, ela acaba ficando muito ligada a essa questão da busca da identidade. Porque a arte moderna é um fruto do fenômeno da modernidade. E o fenômeno da modernidade, ele desestabiliza. Ele desestabiliza as concepções que você tem de sociedade, a concepção que você tem de tempo. É uma coisa que é muito interessante, que eles tratavam muito desse assunto. A concepção de lugar social que você tem, tudo isso é desestabilizado. Então não é à toa que a arte moderna, ao mesmo tempo que ela se depara diante das imensas possibilidades que você tem de criação, do futuro, das perspectivas que se abrem, todo artista moderno acaba recaindo para uma reflexão sobre quem ele é. Porque diante dessa falta de estabilidade toda, ele precisa buscar alguma coisa que um chão, uma terra firme. E com isso você acaba criando uma coisa meio cíclica, né? Porque as vanguardas europeias, eles foram olhar, por exemplo, o que era a arte asiática, que era as artes tradicionais asiáticas, o que era a arte africana, o que era a arte da América. Eles foram atrás dessas referências. E os nossos artistas, quando vão buscar a arte de vanguarda, eles acabam se olhando para si mesmos. O outro acaba sendo um espelho que eles olham para si mesmo. Então esse fenômeno da modernidade é muito interessante, que ao mesmo tempo que ele abre muitas perspectivas, ao mesmo tempo que ele te coloca diante de um futuro aberto, que ele te coloca diante do outro, ele faz com que você busque a si mesmo, com que você busque a sua própria identidade. Você sabe que eu tenho um pouco a impressão que a década de 20 ela é uma década muito especial, né? De uma certa forma, ela vai... Eu tenho um pouco a impressão que a partir da República, a sociedade brasileira vai se desminuindo, né, ao longo do tempo. E chega na década de 20, ela vai completamente se implodir, né? Então, a década de 20 tem vários movimentos revolucionários, vamos dizer assim, que acontecem ao longo dela, né? Tem lá o tenentismo, tem várias revoltas, enfim. Vocês veem alguma relação, porque 1922 também é o centenário da independência, né? E essas efemérides, elas sempre são um convite para refletir sobre quem somos e aonde estamos, né? Vocês veem alguma relação com essa questão? Eu vou deixar o Lucas responder, mas antes eu queria tocar num aspecto que você falou. Você disse que a década de 20 a sociedade vai se desmilinguindo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você pensar, a década de 20 ela é também o período em que muitas coisas se formam e se definem aqui. Por exemplo, em 1922 mesmo, você tem a fundação do Partido Comunista, você tem essas definições no campo da literatura, você tem, a partir de 1924, de um lado, o movimento Pau-Brasil, de outro lado, com o movimento do verde-amarelismo, né, o grupo da ANTA. Você vai ter uma definição muito clara entre participantes da Semana de Arte Moderna, que ora vão fazer, um grupo vai fazer um nacionalismo um pouco mais crítico, e um outro grupo que faz um nacionalismo extremamente laudatório, inclusive que vai gerar tendências fascistoides.
a própria separação do Oswald de Andrade com o Mário de Andrade, que ocorre já no final da década de 20, também é uma separação que se dá por questões políticas, né, ideológicas. O Oswald de Andrade, principalmente depois que ele tem um contato com a PAGU, ele vai muito mais à esquerda. O Mário de Andrade vai fundar, junto com o Paulo Prado e tal, o Partido Democrático, um negócio meio de centro. Né? Então, eu vejo também a década de 20 como uma década assim, de definições. Mas eu concordo plenamente com você, José, porque, de fato, eu acho que os anos 20 vão lançar as bases das décadas seguintes que a gente, da sociedade brasileira. Né? Por isso que eu digo que se a gente fosse continuar, por exemplo, aí, não, de meados de 24 a 30 é um outro livro. Depois de 30, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, o Getúlio, aí é um outro país que começa a partir daí. Né? A Semana de Arte Moderna, e ela acontece no centenário da independência do Brasil, inclusive é um dado interessante, só para fazer um parênteses dentro do parênteses, o Mário de Andrade, quando ele escreveu o Paulicéia Desvarado a partir de dezembro de 1920, mas ele publicou só em junho de 1922. E no colofão, ele coloca que o livro foi publicado em 22, aos 100 anos da independência do Brasil. E depois, na Claxon, no último número da Claxon, que sai em dezembro de 22 e janeiro de 23, que esse é um número duplo, né? O 8 e o 9 são juntos, ele escreveu uma resenha, sobre um livro do Menotti Del Picchia, e ele fala que daqui a 100 anos os pesquisadores vão poder se debruçar sobre os livros que estão sendo publicados em 22 e estudar esse que é o nosso movimento de independência literária do Brasil. Então, de certa forma, eles tinham já uma consciência de que aquilo que eles estavam fazendo representava, sim, algo como uma possível reflexão sobre a independência cultural brasileira. Talvez uma independência que certamente não foi completada, não foi terminada, continua até hoje, mas eles tinham essa consciência. Só que uma coisa que a gente sempre comenta é que se fala sempre que a semana aconteceu no centenário da independência. Só que a semana aconteceu poucos anos depois da abolição do trabalho escravo e da proclamação da República. Uma coisa que é interessante a gente pensar é que em 22 estava se completando talvez uma primeira geração de pessoas que tinham nascido já no país com a abolição do trabalho escravo, no país já com a proclamação da República, e que começavam a questionar esse país. Já era uma geração capaz de pensar sobre esse país. Então você tinha já se formado uma geração de pessoas que eram capazes de pensar que Estado republicano brasileiro era esse. Se de fato algo tinha mudado com a abolição do trabalho escravo e com a proclamação da República. Então eu acho que não é à toa que a partir da década de 20 começam a explodir vários questionamentos. Esse é o momento no qual você tem um conjunto de pessoas que já se formou dentro do Estado republicano e que está se colocando criticamente perante esse Estado republicano. Bem, então aqui a gente chega ao fim desse nosso primeiro bloco. No nosso segundo bloco, a gente vai conversar sobre os eventos da Semana de Arte Moderna de 22. Então, para a gente estar iniciando aqui esse nosso segundo bloco da nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta em relação à Semana de Arte Moderna de 22. Vocês falaram um pouco dessa questão de ter essa arte nacional, e eu queria saber o quanto ela realmente foi impactante para os diferentes campos artísticos no Brasil, e o quanto ela realmente conseguiu se expandir para o Brasil, ou se foi um movimento que ficou acabando mais fechado na região do Sudeste mesmo, ou se foi algo mais geral. Então, sobre a questão dos vários campos artísticos, né, as 3 noites da Semana de Arte Moderna, essas 3 noites conseguiram reunir diferentes manifestações artísticas. Né? No saguão do Teatro Municipal você tinha pinturas, você tinha esculturas, as pinturas
da Anita Malfatti, tinha Zina Aita, tinha John Grass, tinha a escultura do Victor Brecheret, tinha projetos arquitetônicos, né, do Moyat. Então, você tem no campo das artes plásticas, elas são todas contempladas no saguão. Depois, na primeira metade da primeira noite, o Graça Aranha fez uma palestra, um discurso lá sobre arte moderna, e na segunda metade teve a apresentação de música do Hernani Braga, que era um compositor, um virtuoso do piano, e Hernani Braga tocou composições modernas e inclusive teve lá uma composição que ele tocou, que era de um vanguardista francês, Éric Satie, que fez uma intervenção satírica na marcha fúnebre de Chopin. Tocou e tal. Inclusive, isso aí gerou foi um pouco da discórdia, porque na segunda noite nós tínhamos, na primeira metade, uma palestra do Menotti de Elpicchia e poetas, escritores iriam ler poemas ou trechos de romance. E na segunda parte, o grande nome da noite era Guiomar Novaes, a pianista Guiomar Novaes. E o principal compositor que a Guiomar Novaes executava era Chopin. Ela ficou horrorizada que na primeira noite fizeram uma sátira com a marcha fúnebre de Chopin. Ela não ia se apresentar, ela se recusou a se apresentar, mas para ela se apresentar no dia 15 à noite, ela publicou no jornal O Estado de São Paulo uma carta à comissão organizadora, dizendo que ela ia se apresentar e tal, em respeito ao público, mas ela não concordava com nada daquilo e tal. E teve, antes da Guiomar Novaes, uma apresentação de balé. Uma moça fez uma apresentação de balé. E na terceira noite, o grande nome foi o Villa-Lobos. Mas, então, veja, você teve pintura, arquitetura, você teve balé, você teve música. Então, você teve a expressão de vários campos, né, da arte. Não, para começar a responder essa pergunta, eu acho interessante a gente entender exatamente o que foi a semana. A semana ela foi um movimento, vamos dizer assim, realizado por um grupo de artistas que tinha um grupo de artistas bastante heterogêneo, com várias divergências entre si. Não é só porque era um grupo unido que eles eram todos iguais e acreditavam nas mesmas coisas. Pelo contrário, havia várias disputas dentro desse grupo. Mas um grupo que soube se unir, que foi se formando ao longo do tempo e que, em determinado momento, expôs para a sociedade aquilo que eles estavam pensando naquela grande festa que foi a semana, sobretudo as 3 noites, no Teatro Municipal. Então, nós estamos falando, de certa maneira, é quase um grupo de vanguarda. É um grupo que se entende como um grupo de vanguarda. E como um grupo de vanguarda, ele quer provocar. Ele também quer ser provocado. Ele quer se expandir, ele quer fazer alianças com outros grupos e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Primeiro porque o que eles fizeram, a arte moderna, ela é uma forma de você se expressar nesse mundo da modernidade. Existem muitas outras formas. Por exemplo, para dar um exemplo da cultura brasileira, o samba é um exemplo de produção cultural da modernidade brasileira. Essa é uma forma. Aquilo que eles estavam pensando, era outra maneira. Então, só pontuar primeiro isso. Existem muitas formas de você ser moderno. O que eles faziam era uma maneira. Então, em vários lugares do Brasil, havia manifestações culturais modernas. Agora, no sentido de aquele grupo que se organizou e fez uma proposta de arte moderna, primeiro, era um grupo que se formou em São Paulo. Mas expuseram, na Semana de Arte Moderna, artistas de outros lugares. A Zina Aita, por exemplo, que é uma pessoa muito pouco lembrada, ela era uma artista que era de Belo Horizonte. Ela morava no Rio de Janeiro, mas ela era mineira, tinha estudado na Itália e depois voltou para o Rio de Janeiro. O Vicente Torrego Monteiro, que era um artista pernambucano, que tinha vivido na Europa, depois tinha voltado, tinha frequentado para Recife, depois para o Rio de Janeiro, também expôs. E, ao longo dos anos seguintes, esse grupo vai se expandir, vai manter relações, sobretudo com artistas de Minas Gerais e com artistas de Pernambuco.
E já na década de 20 eles vão manter relações muito fortes com as artistas do Rio Grande do Sul. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e isso é que eu acho que é sempre importante pontuar. As propostas que eles formularam ao longo desse processo e que se expressaram na Semana de Arte Moderna, eles fizeram questão de levar essas propostas para outros lugares, expandir essas propostas. Não que nos outros lugares dependesse daquele grupo de São Paulo para fazer as suas manifestações artísticas. Mas o que é inegável é que esse grupo tinha, sim, interesse em levar suas propostas para outros lugares, estabelecer contatos. É nesse sentido que a proposta da Semana de Arte Moderna, ela acabou indo para outros lugares do Brasil. Lucas, eu queria até acrescentar que uma figura fundamental na Semana de Arte Moderna foi Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti tinha vindo para São Paulo em 16 ou 17, né, nesse período. Em 17 ele já está aqui. O Villa-Lobos veio do Rio de Janeiro participar da semana. Na segunda noite, o grande momento da segunda noite foi quando Ronald de Carvalho, o carioca Ronald de Carvalho, que veio para São Paulo participar da semana, ele declama um poema do Manuel Bandeira, do carioca Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira era pernambucano, certo? Mas o Manuel Bandeira vivia no Rio, quer dizer, o Manuel Bandeira naquele momento era um carioca, né? E o poema é Os Sapos, que foi o clímax das 3 noites, foi quando Ronald de Carvalho declama Os Sapos, que é uma crítica aos parnasianos. Então, se você pegar o palco do Teatro Municipal, você vai encontrar uma representatividade de fora de São Paulo. E como que vocês veem a Semana de 22, no que ela colabora para a gente pensar esse tempo que a gente está vivendo? Porque eu tenho cá para mim, eu faço sempre o paralelo, que os anos 20 tem muitas similaridades com esses tempos que nós estamos vivendo, né? Que essa coisa que eu falo do desminuir, né? Eu também acho, né, que várias das estruturas sociais atualmente estão derretendo para surgir coisas novas, né? Então, o que vocês veem aí na Semana de 22, que é um convite, inclusive, que os modernistas faziam naquele tempo, né? Como o Lucas falou aqui para a gente, como que vocês veem isso? Bom, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante o fato de o centenário acabar acontecendo nesse momento, né, da nossa história, né? Eu falo que a semana acabou, o centenário acabou acontecendo. Na verdade, esses acontecimentos que acabaram acontecendo porque o centenário estava lá no calendário, né? Mas essa coincidência de se comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, no momento em que você tem um governo que interferiu naquilo que eram chamados os aparelhos ideológicos do Estado, interferiu em todos os aparelhos ideológicos do Estado, que desmontou todos os campos da cultura. Se você pensar em cinemateca, se você pensar, por exemplo, no campo da educação, o FNDE virou manchete de página criminal, certo? O que tem acontecido com o MEC, que também virou manchete em página criminal do jornal. Se você pensar no que foi feito a Fundação Palmares, no desmonte de tudo que nós temos no campo da cultura. Então, o fato de você ter a comemoração da Semana de Arte Moderna é um fato que serve de contraponto a esse desmanche que nós estamos vivendo. O fato de você trazer à tona Mário de Andrade, Oswald de Andrade, trazer à tona o modernismo, trazer à tona Anita Malfatti, trazer à tona todas essas obras, né, e o que esse movimento representou na cultura brasileira, na nossa história, no momento em que você tem o desmanche de todo o campo cultural, educacional, esse é uma coincidência que torna muito mais relevante essas comemorações todas, né? É sempre uma pena, e aí eu queria até dar os parabéns a vocês, que nós estamos aqui em abril falando ainda da semana, porque seria muito triste se o centenário da semana ficasse restrito àqueles programas que apareceram no mês de fevereiro, lá na semana,
e depois não se fala mais. E a gente sempre lembra, nós vamos ter agora no meio do ano o centenário do livro Paulicéia Desvairada, que é uma coisa que tem que ser comemorada, é uma coisa que tem que ser falada, né? Quer dizer, toda oportunidade que você tem de trazer a cultura para tona, né? Para ser o centro da discussão, nos dias que nós vivemos, só isso já vale o centenário. Eu acho só... É uma citação que eu sempre gosto de fazer. O Mário de Andrade, em 1942, ele deu uma palestra, uma famosa palestra, no salão nobre do Palácio do Itamaraty, que ficava no Rio de Janeiro, à época, na qual ele faz um balanço muito crítico, muito autocrítico, sobre os modernistas da semana de 22. E, a certa altura da fala dele, ele diz que os modernistas da semana, eles não deveriam servir de exemplo para ninguém, mas eles podiam servir de lição. Então eu acho que hoje, 100 anos depois, e levando em conta a luz dessa fala do Mário de Andrade, a gente não tem que pensar em imitar aquilo que eles fizeram, em tentar igualar o que eles fizeram, e sim tentar pensar aquilo que eles fizeram. Como nós viemos falando desde antes aqui, toda essa proposta de inovação estética, de ter um pensamento que não é conformista, de ter um pensamento que, no fundo, acaba colocando bases para se pensar criticamente o que é a identidade, o que é a cultura brasileira, o que é o Brasil. No fundo, eu acho que essas lições que eles deixaram, como diz o Mário de Andrade, nesse momento que nós vivemos, que o José acabou de comentar, é mais do que nunca é fundamental. E uma coisa que eu sempre tenho comentado é que agora em setembro nós vamos ter o bicentenário da independência do Brasil, que vai ser comemorado, celebrado, relembrado, criticado, menos de um mês antes de uma eleição presidencial que promete ser bastante acirrada e bastante conturbada. E talvez nós vamos ter aí um uso nacionalista, patriótico desse evento, e talvez a gente colocar em pauta o centenário da Semana de Arte Moderna seja uma forma de fazer um contraponto crítico a essa supervalorização que o Estado possa fazer. Mas o interessante é que esse Estado é tão incompetente, esse governo que nós temos é tão incompetente que eles nem pensam em celebrar o bicentenário da independência. É uma coisa que é absolutamente curiosa, segundo as notícias que nós temos visto por aí. No máximo, eles vão botar um tanque lá, cuspindo fumaça, alguma coisa assim, mas celebrar, e nem isso eles têm capacidade de fazer. Então é realmente espantoso. Bem, então aqui chegamos ao fim desse nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último, a gente ia conversar também um pouco sobre o legado da Semana de 22, também como ela pode ser abordada dentro do ambiente escolar. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. E então aqui para começar nesse nosso último bloco, uma pergunta que eu até vi alguns movimentos na internet recentemente, falando um pouco de todo esse movimento, questionando um pouco o quanto ele teria de inovador e o quanto ele teria de certa apropriação, né? Que são artistas que pertencem a uma elite, vão para a Europa, tentam encontrar a arte nacional e sem necessariamente estar tendo contato com o povo brasileiro, digamos, né? Então, entrando já nessa polêmica, né, como que vocês veem essa questão de ser inovador e quanto também tem essa apropriação sem estar tendo contato preciso com toda essa cultura nacional, digamos? Bom, a primeira coisa que eu diria é que a gente acabou dando algumas entrevistas e o pessoal sempre insistia nisso. Se a semana foi inclusiva, se a semana não foi inclusiva, né? Mas nós temos que pensar o Brasil, que era o Brasil em 1922. Como o Lucas comentou, nós temos 30 e pouquinhos anos da proclamação da República, 30 e um pouquinho menos da abolição do trabalho escravo. Mulher não votava, mulher só foi votar na década de 30. Quer dizer, nós estamos falando de um país em que mulher não tinha direito a voto na década de 20. Então, quando a gente fala se a semana foi inclusiva ou não, se estavam ligados ao povo ou não,
você acaba tendo exemplo de vários tipos. Né? O fato deles irem à Europa, você tem que considerar também que havia uma estrutura de governo aqui em São Paulo que tinha o pensionato. O pensionato levava artistas de São Paulo para a Europa. Muitos dos artistas do modernismo foram para a Europa com o pensionato. Agora, sem dúvida nenhuma, no Brasil daquela época, você ter acesso à cultura, ter acesso a uma educação sistematizada, era realmente de uma classe média, do que se podia chamar de uma classe média, ou mesmo de uma elite. Quer dizer, algum artista de extração popular, né, nesse campo das artes plásticas, no campo da literatura, um ou outro é uma raridade, certo? É uma raridade. Então, é preciso sempre pensar essa questão considerando o que era o país na década de 1920. Você não pode pensar na década de 1920 com a nossa perspectiva de 2022. Certo? Quer dizer, é preciso colocar as coisas sempre nos seus contextos históricos. Né? Eu acho que é sempre interessante pensar que, dentro daquelas margens de possibilidade que eles tinham de atuação, primeiro, eles não eram o grupo mais, no sentido militante da questão, eles não eram a vanguarda da militância, né? Talvez eles fossem a vanguarda do pensamento artístico. Mas uma coisa que eu sempre gosto de colocar é que a gente não pode separar arte e política, vamos dizer assim. Porque toda reflexão estética, ela traz também uma questão de indagação política. Como a gente estava falando agora no primeiro bloco. Essa reflexão estética, ela vai trazer, imbuída em si mesmo, no seu âmago, uma reflexão sobre a cultura e sobre a identidade nacional, que vai se desenvolver melhor ao longo dos anos, mas que estava dada antes. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão estética e política, de propor uma inovação estética, vamos pegar o caso das mulheres que ou participaram da semana ou que integraram esse processo da semana, que faziam parte daquele grupo, a gente vai ver que são trajetórias excepcionais. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Anita Malfatti, que é talvez a grande artista mulher da Semana de Arte Moderna. Ela sim, era filha de uma família de elite, só que quando a gente pensa na trajetória dela, é algo que é impressionante. Desde muito cedo, ela se afasta daquelas expectativas sociais que haviam sobre ela, sobre o que seria, como se dizia na época, uma senhorinha paulista, e vai estudar na Alemanha, toma contato com o expressionismo alemão, ela volta para São Paulo, começa a expor e começa já a gerar um certo incômodo naquela sociedade, depois ela vai para os Estados Unidos e estuda numa escola que era a Escola de Artistas Independentes, que era organizada por um artista chamado Homer Boss, e lá era um grupo absolutamente inovador de artistas que propunham coisas completamente fora do padrão, e ela volta trazendo da bagagem todas aquelas obras-primas que a gente conhece dela, ela já traz na bagagem, expõe e choca aquele meio no qual ela estava vivendo. E, curiosamente, depois ela vai sofrer a crítica do Monteiro Lobato, vai ser o momento no qual vai se organizar aquele grupo modernista, e depois ela vai buscar uma alternativa para a arte dela, não por causa do Monteiro Lobato, mas por causa que ela quis ir buscar uma alternativa. Ela vai começar a ser criticada até pelos próprios modernistas. Então, pensem na trajetória da Anitta. É uma coisa impressionante. Então, assim, dentro daquelas margens de possibilidade, eles acabavam propondo coisas que eram inovadoras naquele momento. E só para pegar um outro exemplo, a importância da gente pensar a coisa num processo. O Mário de Andrade, no último texto da Policéia Varadrix, que é uma espécie de poema dramático chamado As Infibraturas do Ipiranga, e tem 4 coros nesse drama poético. Um dos coros representa a elite, o outro representa os artistas acadêmicos, os parnasianos e os pintores acadêmicos, o outro representa a população, o povo, operários, trabalhadores, e o outro é o grupo dos modernistas. O coro dos populares só tem uma fala ao longo de toda a peça. E eles dizem que eles querem que pare com aquele debate, toda aquela gritaria toda de um lado e de outro, porque eles querem ouvir ópera e ouvir samba. E, no caso, a ópera é uma referência aos trabalhadores imigrantes, sobretudo os italianos, que gostavam que
a ópera fazia parte da cultura deles, e o samba eram os trabalhadores brasileiros. Né? Então, naquele momento, a perspectiva do Mário de Andrade é que não havia uma compreensão sobre aquilo que eles estavam propondo para a sociedade. Isso, o livro sai em 22. Em janeiro de 1923, depois da semana, depois de tudo, o Mário de Andrade vai passar o carnaval no Rio de Janeiro. Inclusive, é uma história engraçadíssima essa história, porque ele mandou uma carta para o Manuel Bandeira, falando que ele ia para o Rio de Janeiro e iria visitar o Manuel Bandeira. Só que o Manuel Bandeira, como ele era tuberculoso, ele morria de medo de ficar no carnaval do Rio de Janeiro e cair em alguma tentação, ir para a folia e isso ter consequências fatais. Então ele ia para Petrópolis. E o Mário de Andrade manda uma carta e fala: Bandeira, eu vou para o Rio de Janeiro, sábado e domingo eu vou ficar nas ruas para ver o carnaval, conhecer o carnaval carioca. No domingo eu vou para Petrópolis, eu volto na segunda e ainda pego a terça-feira gorda no Rio de Janeiro antes de voltar para São Paulo. Esse era o plano que ele fez. Bom, o Mário de Andrade vai para o Rio de Janeiro, se desbunda no carnaval, esquece, perde o trem, não vai visitar o Manuel Bandeira. E quando ele volta para São Paulo, ele manda uma carta para o Manuel Bandeira pedindo desculpas e explicando que ele tinha vivido quase um evento catártico no carnaval carioca. E ele fala para o Manuel Bandeira nessa carta que ele começou a escrever um poema chamado Carnaval Carioca, que é um dos poemas mais famosos e dos mais impressionantes que o Mário de Andrade escreveu, e no qual ele faz... O poema é uma extrema valorização da cultura popular brasileira. Então perceba que no espaço de 2, 3 anos, e com a semana no meio, aquilo que talvez fosse crítica à cultura popular, de repente vira uma valorização. A cultura popular passa a ser motivo de criação da poesia moderna. Então, quando a gente não pensa no processo, a gente acaba se apegando a determinados estereótipos. Então, por isso que é sempre fundamental a gente encarar as semanas de arte moderna. Eu costumo dizer que, quando eu e o José nós falamos semana, a gente não está pensando em 7 dias nem em 3, a gente está pensando em mais de 10 anos. A nossa semana dura mais de 10 anos. É assim que a gente tem que pensar a semana. É assim que a gente gostaria que ela fosse trabalhada na sala de aula. Não como um evento isolado, entendeu? Mas como um momento de um processo. Porque quando você pega um evento isolado, aí você vai falar que é paulista, é elitista, é não sei o quê. Foi tudo isso, mas foi muito mais do que tudo isso, entendeu? Tem aspectos disso, mas tem muitos outros aspectos também. E antes de encerrar aqui nosso episódio, vamos agora para o momento Palavras do Dia, que o nosso convidado vai ler um texto que dialoga com tudo que foi conversado aqui hoje. Quais são suas palavras do dia? O primeiro é de um livro que foi fundamental nesse processo da semana, mas que acabou sendo depois muito pouco comentado e, na verdade, muito pouco editado. Ele só tem 2 edições até hoje, que é a primeira e depois uma reedição facsimilar, que foi feita há pouco tempo atrás. É um livro chamado Domingo dos Séculos e foi escrito por um sujeito chamado Rubem Boba de Moraes, que integrou o grupo da semana. Ele foi fundamental para a organização da semana e depois para a revista Claxon. E é um ensaio, são capítulos muito curtos. E aí tem um trecho aqui que eu acho bem interessante, que explica bem que a gente pode até não concordar com o que ele fala, mas que explica bem o que era aquele espírito que embasou todo esse processo da semana. E o Boba de Moraes diz, abre aspas, nossa época é materialmente superior a qualquer outra, mas isso não nos importa. Em arte não há progresso. O progresso só existe para as coisas materiais e na bandeira brasileira. Os escritores modernos não escrevem melhor do que Machado de Assis. Os poetas de hoje não são superiores a Bilac ou Antero de Quental. Igualar Bernardes ou Racine não tem a mínima importância. O que importa para o artista moderno é traduzir nossa época e a sua personalidade. É um erro pensar que os modernos condenam os clássicos, os românticos e todos os passadistas. Bilac, Castro Alves, Gonçalves Dias foram grandes poetas. Escreveram obras românticas e parnasianas no tempo do romantismo e do parnasianismo. Fizeram muito bem, foram modernos. O ridículo é um poeta acreditar em soneto e em alexandrinos neste glorioso ano do centenário da independência.
Eu acho que essa é uma citação que expressa muito bem, primeiro, como eles não negavam o passado, como eles não negavam a tradição. No fundo, o que eles estavam em busca era de uma arte capaz de dar conta de expressar toda aquela comoção que o tempo que eles viviam expressava. Acho que isso que é fundamental. Esse é o conceito de modernidade, de ser moderno que eles tinham. Que eu não vou ler um pouco grandinha e tal, mas eu queria, junto com ele, ler um trechinho exatamente do Rubens Borba de Moraes. Veja aqui. E o Rubens Borba de Moraes escreve o seguinte, nesse mesmo livro, né, que é o único livro que ele deixou: a arte é um bonde elétrico. Os passadistas são os breques. Os modernos, a eletricidade. O público, os passageiros. Para que um bonde caminhe, é preciso eletricidade. Quanto mais, melhor. Breques, útil só nas descidas. E passageiros. Sem eles, a Light teria prejuízo, o que não pode ser. Bom, então queria aqui agradecer demais a presença de vocês dois, José e Lucas, por terem tirado um tempinho aí para estar conversando com a gente e ter compartilhado um pouco do conhecimento de vocês, de toda essa pesquisa que foi bem longa, né? Tiveram acesso a muitos materiais. Então, realmente, muito obrigado aqui pela participação dos dois. Não, nós é que agradecemos, foi um prazer muito grande. Você, Felipe, Cândido, Leandro, prazer muito grande. Sim, também agradeço. E só deixar ressaltado que, para nós, a gente, pessoal da pesquisa, se escreve um livro, publica um livro, mas são momentos como esse que a gente vai até repensando tudo que a gente fez, que a gente escreveu, a gente vai lançando novo sobre o nosso livro. É interessante, o livro nunca sai da gente, a gente nunca sai do livro, e são momentos como esse que acabam enriquecendo a nossa própria visão sobre aquilo que a gente mesmo fez. Então é sempre muito prazeroso e fico novamente um agradecimento aí pelo convite. Eu só sei que eu ficaria mais horas e horas escutando as histórias da semana de 22. De fato, é uma delícia. É uma delícia mesmo escutar todas essas reflexões, as leituras. É muito gostoso mesmo. Eu ia falar a mesma coisa, Cândido. Eu também, nossa senhora, por mim tem um monte de coisa aqui que eu tô na cabeça pensando que, nossa, o que será? Bom, estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios em nosso site, palavrasEducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavrasEducacau.com.br. Eu sou o Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!